No Atos do Dia dessa quinta-feira, nós começamos falando sobre empregos, não é mesmo, Éder? Sim, a economia está em destaque, inclusive a empregabilidade na região que está em baixa. Sim, a economia fechou o mês de março, 1.672 empregos com carteira assinada, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O dado foi divulgado ontem pelo Ministério da Economia. Lembrando só que em março do ano passado, o saldo foi positivo, porque foram 1.328 postos criados, Éder. As cidades que mais perderam postos de trabalho nesse período foram as litorâneas, principalmente por conta do fim da temporada e da dispensa dos trabalhadores. É natural, né, nesse final de férias, a retomada da vida. Sim. Pós, né, feriado, essas coisas todas, dá essa queda, porque existe a mão de obra temporária, fim do verão, mas vem outros dados que acaba praticamente compensando. Só que nesse momento um estresse violento aí tomou conta de prefeitos, né, de pessoas que acompanham isso, porque ninguém quer fechar em baixa, né? E aí existe uma expectativa agora para frente, porque estamos diante de um novo governo, completou 100 dias de governo esses dias, muitas críticas, essas coisas todas. Então, a expectativa é que aumente agora, né, que estabilize. Sim, mas lembrando que no mês de março, né, a cidade que mais fechou vagas foi Ubatuba, no litoral norte, com 396. Caraguatatuba segue em segundo lugar com 289 vagas e São José dos Campos perdeu 340 postos de trabalho. E também tiveram desempenho negativo na região Lorena, Aparecida, Cruzeiro, Guaratinguetá, Cunha e Cachoeira Paulista. Ninguém está bem na foto, né? Vamos ver agora a próxima tomada de pesquisa do CADED para ver como que vai ficar os números futuros. A gente espera que esses números voltem a subir, né, Éder? É uma boa notícia quando sobe. Lamentavelmente, quando a gente tem que falar que a coisa está em baixa, é preocupante. Sim. E agora a gente vai voltar num assunto que a gente discutiu no início dessa semana, que foi a municipalização do Hospital Universitário de Taubaté, e aí onde as cidades da região estavam tentando negociar com a Diretoria Regional de Saúde que a verba excedente por parte do Estado, que girava em torno de 2 milhões de reais, pudesse ser divididos entre Santas Casas, beneficiando a cidade de Cruzeiro, Lorena, Guaratinguetá e também Aparecida, né, Éder? E aí a gente volta a falar em Santa Casa, porque o Senado aprovou ontem uma medida provisória que viabiliza a aplicação desses recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, que é o FGTS, e empréstimos para entidades hospitalares e filantrópicas que participem de forma complementar do Sistema Único de Saúde, que tem como as Santas Casas, né? O texto já foi aprovado pela Câmara e segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. São dois assuntos separados, né? Primeiro, a verba excedente do Hospital Regional, né, que vai sobrar cerca de 2 milhões, e que os prefeitos da região aqui, com exceção de Cachoeira Paulista, que parece que lá não precisa de Santa Casa nem de hospital, né? Os demais já estão de olho na partilha desses 2 milhões excedentes. Esse é um recurso já existente do Estado de São Paulo e já à disposição do Hospital Regional. Agora, com relação a essa medida provisória aprovada pelo Senado, isso aí vem como um soro financeiro para todas as Santas Casas. É claro que vai valer a destreza do gestor local, de quem está administrando a prefeitura, do apadrinhamento político. É hora de ter um bom deputado, e aonde a nossa região pecou, ou melhor, deixou a desejar nessa última eleição, onde perdemos o número de representatividade tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal, e vai fazer falta nessa hora, né? Porque na legislatura passada, nós não podemos ver muito em função do passado, mas como referência, nós tínhamos bons nomes que cuidavam inclusive da pasta da saúde, e abriu vacância, porque esse povo não se reelegeram por conta do efeito Janaína Pascoal no estado de São Paulo, Bolsonaro em termos de país. Então foi uma modificação, muitas pessoas habilitadas e capacitadas para trazer recursos para Santas Casas praticamente não estão com seus mandatos. Então vai ter o recurso, Fundo de Garantia, o FGTS tem lá a grana disponível, o Senado abriu essa porta, né, essa condição, mas a Santa Casa vai ter que fazer o dever de casa, não vai chegar, me dar tanto, vou ficar sentado aqui, vou esperar o dinheiro vir. Não,
tem que ir atrás, inclusive tem que ter documentação para poder receber esse dinheiro. Sim. Porque senão é que nem colocar remendo novo em pano velho, não funciona, não fecha a conta. Sim. Sim, e a proposta aprovada nessa última quarta-feira estabelece um adicional de risco das operações de crédito limitado a 3%. O percentual de risco é somado à taxa de juros do empréstimo. O empréstimo também poderá ser tomado pelas entidades até o fim de 2022 e a concessão de empréstimos também para as instituições que atendam as pessoas com deficiência, Éder. Então, é importante dizer que essa não é uma verba chegando sem um retorno, né? Sim, é um empréstimo. É uma condição de empréstimos. Sim. E todo que vai fazer um financiamento, todos que vão fazer um financiamento, vão usar desse subterfúgio, tem que ter a documentação. Sim, é onde algumas santas casas deixam a desejar. Com exceção de outras aqui do estado de São Paulo, da nossa região do Vale, principalmente Pindamonhangaba, que tem uma situação confortabilíssima em termos de verbas, em termos de estrutura financeira. É a única santa casa do estado de São Paulo que tem dinheiro em caixa, não tem déficit. E além de tudo tem a parceria via pronto-socorro com a prefeitura, e eles estão agora ganhando a nova remodelação do pronto-socorro, né? Além das obras que começaram em 2017 pelo prefeito Israel Domingues, agora foi anunciada a última etapa da reforma. Santa Casa anexo, ela tem o prédio do pronto-socorro e que ficou um local de atendimento assim, de primeiro mundo, né? E justamente, não somente como espaço físico, mas que isso aí dá uma sensação de estabilidade ao paciente, as pessoas que procuram atendimento no pronto-socorro, mas como também é interessante no sentido dos médicos, de todo o aporte de medicina aplicado no pronto-socorro. Em contrapartida, tem o oposto de Pindamonhangaba, que é a cidade de Cachoeira Paulista, que na última terça-feira teve a primeira praça do leilão do prédio da Santa Casa, penhorado em dívidas trabalhistas, ou parte das dívidas trabalhistas, né? Uma conta que não fecha. Por exemplo, muito difícil a Santa Casa de Cachoeira Paulista, sob intervenção da prefeitura, chegar no governo federal via FGTS para arrumar um empréstimo para sanar a sua dívida. Hoje, o valor acumulado da dívida da prefeitura da Santa Casa de Cachoeira Paulista está quase que impagável, diferentemente de Cruzeiro, onde teve a intervenção da prefeitura, mas o prefeito atual, ele assumiu, fez e está conseguindo mudar a sorte da Santa Casa. Com certeza Cruzeiro vai estar na fila do empréstimo aí, dessa grana aí liberada pelo Senado através dessa medida provisória, onde torna-se acessível o financiamento do fundo de garantia, do dinheiro do fundo de garantia. E ali não falta dinheiro, né? Sim. Agora, às vezes, falta documento para quem precisa. E como você mesmo falou, a gente falou muito sobre Cachoeira Paulista essa semana por conta do leilão. E a gente tem mais um assunto sobre a cidade, Éder, porque o prefeito de Cachoeira tem mais um processo para responder, porque o Ministério Público acusa o prefeito Edson Mota de improbidade administrativa pelo prolongamento de rede de água e esgoto e também da rede de iluminação pública, além da pavimentação que teria sido gastos arcados pela verba da prefeitura e que teria beneficiado o seu próprio filho, o Luiz Fernando Quintanilha Mota. Então, veja bem, o Ministério Público não está questionando as obras de infraestrutura, a finalidade em que se prestou, né? Porque o filho do prefeito mora numa rua, numa determinada rua em Silveiras, em que é a Rua dos Ipês. É praticamente no final da rua, onde só tem a casa dele, não, né? Sim. Então o prefeito pegou e levou pavimentação, água, luz e esgoto. Se ele fizesse na cidade inteira, parabéns para ele, né? Mas foi justamente para proteger, ou melhor, para favorecer o seu filho. Sim. E por conta disso, houve a denúncia, o Ministério Público acatou a denúncia e está apurando, está pedindo o bloqueio de bens e improbidade administrativa. Lembrando que essa é uma herança de quando ele foi prefeito na cidade de Silveiras, juntado aos processos de Cachoeira, né? Forma mais um da sua coleção, mas esse período, esse fato ocorreu quando ele ainda era prefeito da cidade 2014. de Cachoeira Paulista. Antes, inclusive, dele renunciar para ser candidato aqui na cidade de Cachoeira Paulista. Sim. Só para dizer que a justiça é lenta, mas é certa, né? Chegou a fatura, então o prefeito... Aliás, comenta-se pelas esquinas da cidade de Cachoeira Paulista, os analistas políticos, que dificilmente o prefeito Edson Mota vem a disputar mais uma eleição na sua vida. Parece que
daqui para frente é justamente colher aquilo que ele semeou esse tempo todo na justiça e nas mais variadas instâncias. Né? Prestar as contas, né? É isso aí. Exatamente, a situação dele não é nada fácil, né? Vamos acompanhando o suficiente para perder o sono. Né? Exatamente. Essas e outras notícias você encontra no nosso portal de notícias jornalatos.net e também nas nossas redes sociais.